O que dá mais dinheiro no agro? Análise financeira vertical ou análise financeira horizontal? Mas que raio é isso de análise vertical e horizontal? Isso são formas de analisar números de um negócio utilizado por investidores que investem em quaisquer empresas, na bolsa de valores, entre outros lugares, e não menos devemos ter esses conceitos em mente para investir no agronegócio, para você, produtor rural, investir na sua produção e saber o que dá mais retorno, o que dá mais dinheiro. Então fique conosco até o final, curta esse vídeo, compartilhe, ative as notificações e vamos fazer todo analista financeiro de fazenda gerar mais dinheiro! Olá, 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 empresários do campo! Preparados hoje para um exemplo na pecuária novamente, mas que é extrapolável para qualquer outra situação de negócio do agronegócio, para nós vermos conceitos de análise vertical e análise horizontal tão importantes para serem empregados na sua atividade rural e, mais do que isso, nós sabermos das limitações de um e de outro. Hoje nós vamos então usar dois exemplos. Então vamos direto ao exemplo da tela! Aí, como de praxe, dois exemplos que vocês vão poder escolher, o exemplo da esquerda, o exemplo da direita, qual deles dá mais dinheiro dentro das premissas que nós vamos apresentar. De cara, já pelas imagens, nós notamos que no ano de análise temos animais diferentes, pelo menos o grupo de animais não é uniforme dentro das duas propriedades, eles não são iguais entre eles. Então vamos aí alguns indicadores zootécnicos para que você de casa decida qual é o rebanho que você gostaria de ter dentro da sua agropecuária. O rebanho da esquerda tem um índice de produção de arrobas por hectare, ou seja, se guardarmos aí todos os ganhos de peso dos animais ao longo desse ano, considerarmos os rendimentos de carcaça atribuídos pelo mercado dentro das várias categorias animais, estaríamos então olhando para uma produção de arrobas por hectare de 22 no exemplo da esquerda. De fato, aí bastante arrobas por hectare, já temos em mente aqui pelo menos esse agronegócio da esquerda como um agronegócio de alguma forma ou de outra bem tecnificado. Temos aqui o desembolso nutricional por cada arroba produzida ao longo desse período de aproximadamente R$ 98. Então, para cada arroba que a gente vai vender lá na frente por 300, por 280, qualquer que seja o preço de venda, temos aí um desembolso, ou seja, aquilo que tiramos de dinheiro do caixa ao longo do ano de R$ 98 em arroba equivalente. Da mesma forma, estamos olhando para um ganho médio diário de ganho de peso entre todas as categorias animais presentes nesse agronegócio da esquerda, na média do ano, entre águas e secas, de aproximadamente 670 gramas por cabeça dia. Chegamos então a falar realmente quais são as categorias animais que temos presentes nesse ano analisado dentro desse agronegócio da esquerda. Temos aqui bezerros, novilhos e boi magros. Já o agronegócio da direita, ele vai passar por uma produção de arrobas por hectare ligeiramente aí menor, aproximadamente 10% a menos, aproximadamente 19,7 arrobas produzidas para cada hectare dessa fazenda. Da mesma forma, quando olhamos aí para todo o dinheiro que saiu desse agronegócio nesse ano para comprar ração, temos esse dinheiro em arroba equivalente na casa de R$ 152. O agronegócio da direita apresenta um ganho médio de peso
de aproximadamente 600 gramas por cabeça dia. Estamos falando aqui apenas de novilhos, apenas da recria. Enquanto à esquerda temos ali bezerros, a cria, os novilhos, a recria e animais em regime de engorda, portanto ali os boi magros que vão ser vendidos para o mercado. Guardada essas informações, gente, posso trazer, produção? Pode trazer já o cronômetro? Não. Ainda tem placas de informação, ainda tem muita coisa para você que nos acompanha. Então vamos direto a ela, a placa de informação, essas dicas, premissas adicionais trazidas aqui pelo nosso exercício. O que trouxemos aqui para vocês são análises em regime de caixa e da mesma forma não estamos considerando o ágio da reposição, o ágio do animal que eventualmente está sendo comprado. Inclusive, já falo para vocês, não temos compras de animais aqui. Nós, nesse primeiro momento, se ater somente ao regime de caixa, portanto, aquela análise financeira que considera o que entra e o que sai de dinheiro, né? O que entra e o que sai de caixa do seu negócio. Estamos falando de 2 agronegócios aí de mesmo tamanho, em hectares, 100 hectares cada um deles, e da mesma quantidade de cabeças, 270 cabeças. E mais do que isso, estamos considerando o ciclo completo em ambos os casos. E aí você já vai se perguntando como essas informações casam ou não com as informações que mostramos anteriormente. Só uma nota adicional: daquilo que está sendo comprado para o segundo exemplo, está sobrando aí aproximadamente 1/3 de ração para o ano subsequente. Então vamos trazer aqui somente o ganho médio de peso dos novilhos à esquerda, 750 gramas por cabeça dia. Então temos um indicador zootécnico para essa categoria animal maior, se tratando somente dessa categoria animal, do que o exemplo da direita. Agora o cronômetro vai aparecer para vocês, essa placa de pedágio, 300 metros adiante, temos que escolher um retorno. Na verdade é 3 segundos que vocês vão ter. 3, 2, 1, passou o pedágio. E aí, meu amigo, ficar em cima do muro, como sempre digo, é a pior das situações quando a gente está analisando oportunidades de mercado. Nós da Perfarm, inclusive sabendo de algumas entrelinhas que nós vamos mostrar para vocês a partir de agora, escolhemos o agronegócio da direita. Então consideramos o agronegócio da direita no longo prazo como um agronegócio melhor que o da esquerda. E é justamente esse prazo de análise que eu já estou falando que está definindo o porquê o agronegócio da direita. Aqui, quando estamos falando de um período único desse ano, estamos falando de uma análise vertical, uma análise pontual no tempo. Mas ora, então o que é essa análise vertical, essa análise horizontal? Vamos à placa de pare, aquela placa que traz conceitos de gestão no meio do exercício. Então, o que são análises verticais e análises horizontais? Análises verticais, nós estamos objetivando esmiuçar os números de um determinado ano. Qual que é a categoria animal, qual que é a cultura, qual que é a unidade de negócio que está sendo rentabilizada melhor naquele período, naquele ano, naqueles meses, naquele exercício. Então nós estamos querendo fazer uma análise pontual, olhando aí para detalhamentos de cada uma dessas atividades econômicas exercidas por um negócio. Quando a gente está olhando para análise horizontal, aí eu já quero olhar para uma análise no tempo. Uma análise onde eu estou olhando qual que é a evolução do desembolso em cada categoria animal ou cultura ao longo do tempo. A evolução do retorno, a evolução da performance desses animais, por exemplo, ao longo do tempo, inclusive sabendo que animais vão transitar entre várias categorias animais ao longo da sua vida. A gente tem que tomar já de cara cuidado em mascarar a rentabilidade do animal nas diferentes fases do ciclo de produção, quando analisamos isso de maneira agregada. Mas, de novo, quando nós olhamos esse exercício, estamos olhando até o momento
para uma análise vertical, uma análise no período apenas vigente. Agora, vamos ter uma dinâmica de olhar mais para o horizonte de tempo, para a evolução ao longo de anos. Os dois agronegócios têm ciclo completo, enquanto o da esquerda já apresenta todas as categorias desses vários ciclos de produção existentes dentro de uma produção de ciclo completo. O exemplo da direita vai passar por cada categoria dessas a cada ano, e aí a gente vai, inclusive, poder fazer uma análise horizontal, com esses mesmos animais que, de novo, nós não compramos do mercado, nós herdamos de dentro de casa. O agronegócio da esquerda, o ganho médio de peso para cada categoria animal. Então, os nossos bezerros aqui dentro do exercício estão ganhando 500 gramas por dia. Já falamos do ganho dos novilhos no nosso exemplo da esquerda, 750 gramas. Temos os ganhos do boi magro de 1.500 gramas, 1,5 kg por dia, inclusive já entendendo aí o regime de confinamento, de engorda, para prover esse ganho de peso, puxando aquelas produções de arroba para cima. Quando avaliamos o aspecto global, ponderando as várias diárias que cada um desses animais permanecem dentro de cada fase do ciclo de produção, temos um ganho aí médio diário de aproximadamente 670 gramas à nossa esquerda. Já à nossa direita, temos bezerros que ganham mais pesos do que aqueles da nossa esquerda. Mas aí já tratando esses ganhos ao longo de anos. Por quê? Porque nós falamos que esse agronegócio da direita só tem novilhos. Então, até pela essa questão, a gente já sabe que hoje o ano vigente é o ano 2. Só produzimos novilhos, 600 gramas de cabeça a dia. Então o ano 2 aqui do nosso agronegócio da direita comparado ao negócio da esquerda, então um ganho inferior aí quando nós estamos analisando sobre o aspecto da esquerda. É só a análise vertical, só a análise no ano 2 que estamos olhando, ao contrário da análise horizontal que a gente está olhando na direita, então olhando para os ganhos que esses mesmos animais tiveram no ano passado e que esses mesmos animais vão ter no ano que vem, quando vierem a se tornarem boi magro, portanto aí com o mesmo ganho de peso apresentado daquele agronegócio da esquerda. E aí, quando olhando para o GMD global, então o GMD ao longo de vários anos, né, já dentro de uma análise horizontal, a evolução desses animais ao longo do tempo, temos 636 gramas, então ainda um ganho de peso ao término da vida desses animais menor do que aqueles que nós estamos vendo nas várias categorias ali à esquerda, nessa já mistura aí de categorias, né, animais nascendo em diferentes épocas, em diferentes anos à esquerda, quando comparado à direita. E então, com ganho médio maior à esquerda, a gente ainda preconiza o agronegócio da direita. Vocês que nos acompanham, já tem que estar claro para vocês que produtividade, ganho de peso, sacas por hectare não caracteriza retorno financeiro. Tem muitos outros fatores a serem ponderados. Portanto, temos 150 cabeças de bezerros, 100 cabeças de novilhos e 20 cabeças de boi magro à esquerda, que totaliza 270 cabeças no total no agronegócio da esquerda. Já quando analisamos o agronegócio da direita, como falado, esse ano nós só temos 270 cabeças de novilhos. Já falamos que esse ano é o ano 2, portanto no ano 1, o ano passado, tínhamos as mesmas 270 cabeças de novilhos, mas na forma de bezerros. Hoje temos aqui 270 cabeças de novilhos e o ano que vem teremos aí 270 cabeças de boi magro, também aí uma média anual de cabeças de 270 cabeças. Portanto, até agora, sem muita novidade, a não ser as estratificações de ganho de peso, e talvez agora onde a coisa comece a fazer bastante diferença. Por quê? Porque o resultado do seu negócio vai ser sempre resultado, né, vai ser sempre fruto da operação, mais os aspectos comerciais, mais os aspectos financeiros e estratégicos. E não adianta nada nós produzirmos bem a campo, termos bons indicadores zootécnicos e não sabermos comprar bem, não sabermos negociar bem. Portanto, é aqui
aonde nós vamos ter algumas diferenças relevantes. Obviamente, vocês não saberiam disso a partir das premissas que nós colocamos. Quanto que foi pago por cada quilo de matéria seca fornecido na forma de ração para os bezerros à esquerda em R$ 3,50. Temos R$ 3 para o fornecimento de ração dos novilhos. Temos também R$ 1 como custo daquela ração para o boi magro, portanto aí tudo aquilo que gastamos para fornecer esses animais. A quantidade de matéria seca fornecida para essas categorias animais no agronegócio da esquerda são exatamente as mesmas fornecidas para o agronegócio da direita, salvo que no agronegócio da direita nós temos um ganho de peso menor, então esses animais vão ter menos ração sendo ingeridas, uma vez que a ingestão de ração é proporcional ao peso. Então temos aqui já uma diferença no agronegócio da direita, aonde pagamos R$ 3 no quilo da matéria seca lá para os bezerros, quando a gente teve esse fornecimento. Já os novilhos, nós não tivemos diferença no valor da matéria seca em reais equivalente ingerido, e até chegar ao boi magro, onde estamos fornecendo aproximadamente 80 centavos custo dessa ração. E aí é importante deflacionar esses preços, não levar em consideração as inflações, custo real que a gente chama e não o custo nominal. E mais do que isso, quando nós estamos tratando de uma análise em regime de caixa, lembra que o desembolso considera tudo aquilo que nós compramos de ração. E aqui nós compramos ração no ano 2 que vão ser utilizadas para o ano 3. Então, quando nós olhamos para o desembolso, aquilo que nós gastamos de dinheiro no ano 2, com certeza nós gastamos mais dinheiro no ano 2 do que efetivamente nós consumimos de ração no ano 2. Boa parte desse benefício econômico vai ficar presente no ano 3. E aí, se você tem uma boa gestão financeira, olhando para fluxo de caixa e o seu balanço patrimonial já integrado ao seu fluxo de caixa, o quanto está sobrando de estoque de ração, aqui a importância de nós estarmos olhando para 3 anos, porque existem sobras de um ano para o outro, existem diferentes categorias animais de um para o outro, ainda que a foto em um dos anos possa parecer melhor agronegócio em relação ao outro. Portanto, quando nós fazemos a análise horizontal em ambos os casos, trazendo de fato qual que foi o custo nutricional por arroba produzida ao longo de toda a vida útil desses animais, temos R$ 98 por arroba produzida à esquerda e R$ 83 por arroba produzida à direita. Então, quando nós olhamos para a nossa capacidade de transformar a ração, carcaça animal, a fabriquinha de fazer carne, em produto acabado, em arrobas efetivamente, a gente tem uma eficiência operacional muito maior na nossa direita do que na nossa esquerda. Quando nós analisamos isso em regime de competência, a gente não tem a necessidade de ficar olhando para análise horizontal e vertical muitas vezes, salvo algumas análises de longo prazo, onde você vai fazer um fluxo de caixa descontado, enfim, a gente vai tratar disso em outras videoaulas. Mas o fato aqui é, se vocês estão analisando o negócio de vocês pelo regime de caixa, muitíssimo cuidado com essa análise vertical. Muitíssimo cuidado em chegar no final do ano e olhar para médias de desembolso por cabeça, por arroba, e tomar isso como prerrogativas para a tomada de decisão. Inclusive, é muitas vezes essas questões que produzem aquele efeito manada. Ah, esse ano está dando dinheiro num negócio, o ano que vem está dando dinheiro no outro. Talvez é simplesmente as categorias animais, inclusive os ciclos pecuários que estão fazendo com que haja uma mudança sistêmica, né, uma mudança em bloco na rentabilidade de mercado, o que não significa dizer que aquele negócio, aquela estratégia, de fato é melhor, é mais efetiva do que outra estratégia no médio e longo prazo. E aí você vai atrás do rebanho, vai atrás, né, da manada, e pode sempre estar chegando atrasado. Portanto, regime de caixa
vai ser utilizado para análises horizontais. Eu quero fazer uma análise descontada do meu fluxo de caixa, olhar para um pomar, para uma estratégia de longo prazo e avaliar como ela se comporta dentro de comparações com outras estratégias. Aí a gente pode sim ter benefícios vindo do regime de caixa. Mais do que isso, a análise em regime de competência, ela já corrige esses efeitos de médio e longo prazo, esses efeitos que acontecem ao longo de várias fases do ciclo de produção. Então, sempre preconize análise em regime de competência ou análise de regime caixa dentro de um horizonte de tempo que perfaça um ciclo completo. Fique conosco, gente. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!